Glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo 5, do verso 1 ao verso 12, que nos fala das bem-aventuranças. Verso 1. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém, igreja? Meus amados, minhas amadas, em Cristo Jesus, Jesus proferiu estas palavras no muito conhecido Sermão da Montanha. E nesse Sermão da Montanha, como em muitos outros momentos, Jesus pregava para multidões, porque era sempre uma multidão que seguia Jesus, porque o resplandor, o brilho, a sabedoria que havia em Jesus, ela despertava a atenção das pessoas. O próprio Espírito Santo de Deus já compulgia os corações das pessoas para se reunirem, para andarem com Ele. Nós sabemos que nem todos acreditavam nos seus ensinos. E muitos outros até crendo, mas por questões de interesses políticos, como os fariseus, os saduceus, eles rejeitavam se juntar a Jesus e admitir que Jesus era o Messias. E isso por quê? Porque eles queriam manter os privilégios. Os privilégios, em muitos momentos, são um grande problema. Por quê? Porque não deixam a pessoa aproximar-se de Deus, se aproximar do Espírito Santo, ser quebrantados, reconhecer a soberania do Deus Criador, Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que tudo foi criado por Ele e para Ele, e sem Ele, Jesus Cristo, nada do que foi feito se fez. Mas, quando Jesus anuncia esta mensagem, Ele está então anunciando para uma multidão. E essa multidão que estava cerca dele, próximo dele, essa multidão eram os quebrantados de coração. Eram aqueles que Jesus veio anunciar o Evangelho da graça, que Jesus veio anunciar o Evangelho da salvação, no qual Ele, Jesus Cristo, se entregou voluntariamente para redimir os nossos pecados, para perdoar os nossos pecados, para justificar os nossos pecados. E aonde Ele justificou os nossos pecados? Cravado na cruz, derramando o seu precioso sangue. Mas neste ensino que nós temos aqui, igreja, Jesus, Ele começa fazendo uma declaração pública para todos quantos o estavam ouvindo, de que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, aqueles que têm o espírito quebrantado, aqueles que têm um coração aberto para ouvir a palavra do Senhor, como os apóstolos que Jesus escolheu, que não saíam de junto dele, o tempo todo estavam aprendendo com Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus. E por 3 anos e meio permaneceram com ele e estiveram com ele até ao fim, até ter sido preso pelos escribas e pelos fariseus, pelos saduceus, que vieram no prender, vieram no prender depois que Judas Iscariotes o denunciou e o entregou. Mas no versículo 4 diz assim: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados.
Igreja, o mundo diz homem não chora. Eu posso dizer para vocês que se for cristão, se for crente, chora. E chora muito. Jeremias chorou. Pedro chorou. Ezequiel chorou. Daniel chorou. E todos nós choramos. Eu choro muito. Eu estou como Jeremias, né? Jeremias, o profeta chorão, que é conhecido porque ele chorava muito aos pés do Senhor Jesus. Isaías chorava, clamava também. E eu também choro. E todo crente chora na presença de Deus. Quando o Espírito Santo nos visita, a gente sente a glória de Deus, a graça, a misericórdia do Criador do céu e da terra, Jesus Cristo de Nazaré. Então diz aqui, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E é o Espírito Santo de Deus que vem derramar a sua bênção sobre nós, nos consola. A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque o Espírito Santo, Ele nos visita. E quando um dia formos para Deus, para Jesus, para nos reunirmos com Ele, e teremos a eterna esperança de estarmos com Ele para sempre, no consolo de Deus, do Pai, de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. O verso 5 diz, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Amados, não vale a pena a gente tirar a satisfação de ninguém, não. Se alguém vier insultar, a gente sai dali, muda de lugar. A gente tem que ter um coração manso, nosso coração tem que ser manso. Jesus era manso e humilde de coração. Jesus, quando Ele falou, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11. Porque o meu jugo é leve e suave. Ou seja, temos que ser mansos. Se alguém quiser contenda, a gente se desvia. Crente não vai partir para cima, não vai responder com violência, não responde com agressividade. Por isso que a palavra de Deus diz que a gente tem que ter autocontrole, a gente tem que ter domínio próprio, equilíbrio, sensatez. Ainda que a outra parte venha com muitas ameaças e violências. Mas se nós somos filhos de Deus, a gente tem que ter os frutos do Espírito. E os frutos do Espírito estão lá em Gálatas capítulo 5, que fala mansidão, temperança, amor, paciência. Esses são os frutos do Espírito. Verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Igreja, aqui está falando dos que têm sede de justiça. Aquelas pessoas que não aceitam as injustiças. E hoje nós estamos vivendo um mundo com muitas injustiças. Estamos vivendo uns tempos em que a gente vê o certo e muitas pessoas querem fazer parecer que está errado. E nós hoje vivemos também que vimos que tanta coisa está errada nesse mundo. E os que estão dentro disso, mergulhados nessas indescritíveis vergonhas da mentira, dizem que está certo. Essas ideologias da mentira, que dizem que o certo é errado e o errado é certo, vão prestar contas a Deus. Irmãos, irmãos, afastai-vos dos tais, porque isso não é de Deus. A Bíblia diz que o diabo, o nosso adversário, anda ao derredor buscando a quem possa tragar. E muitas são as ciladas dele. Deus não dorme, mas o diabo também não. Então temos que estar muito ligadinhos. O diabo só nos pode ferir se Deus permitir. Se Deus não permitir, o diabo não toca no cérebro de Deus, não. Mas nós temos que estar vigilantes todo o tempo. E o certo é certo e o que é errado é errado. Então aqui diz os bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, da verdade. O que é certo e o que é errado é errado. Não existe nem, não existe mais ou menos. A palavra de Deus diz que
A gente deve dizer sim, sim e não, não. E o que procede disso é proveniência do maligno. Então, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, os que andam na verdade, os que buscam a verdade, os que não podem ver as injustiças que são cometidas e concordarem com elas, mas se afastam e dizem, não, isso está errado. Isso está errado, isso não está correto, não pode ser assim. Mas persistem na verdade, persistem na boa imagem perante Deus e perante os homens. Não se desviando para a esquerda, não se desviando para a direita, mas fazendo a reta justiça. A palavra de Deus diz lá na Antiga Aliança, medidas justas e pesos justos. Isso é justiça. 3 é 3 e 5 é 5. Não é 4. 3 é 3 e 5 é 5. Verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Este verso nos diz que Deus terá misericórdia de quem tiver misericórdia. E quem tiver misericórdia vai alcançar misericórdia também junto de Deus e do nosso Senhor Jesus. Que a gente sejamos misericordiosos. Meus amados, sempre que um servo de Deus, um ministro de Deus, está sendo usado para trazer uma mensagem para os irmãos, nunca nos podemos esquecer disto. Que a palavra de Deus ela é como uma espada de dois gumes. Hebreus, livro de Hebreus. A palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Ela penetra até às juntas e medulas, até à divisão da alma e do espírito, capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração. O que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer com isto que a palavra de Deus, antes dela cortar para lá, ela corta para cá. Então eu falo com temor de Deus, que Deus tenha misericórdia de mim e de vocês, de todos nós, e nos ajude a perseverar. Que Deus me ajude e que Deus ajude a vocês, porque os dias são difíceis. Então, a misericórdia, ela é ter compaixão do próximo, ela é ajudar ao próximo. A misericórdia é fazer ao próximo o mesmo que nós queríamos que nos fizesse a nós mesmos. Então, se nós estivéssemos numa situação de dificuldades que o outro irmão ou o nosso vizinho está e gostaríamos que alguém nos estendesse a mão, a gente também deve estender a mão. Ajudar, seja em que área for, seja na oração, seja no acompanhamento familiar, seja em que área for, a gente deve ser cooperar, ajudar, ser misericordioso, não escarnecer nunca a dificuldade do outro, mas chorarmos com o que chora e nos compadecermos do que sofre. Isso é misericórdia. Verso 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. É lindo, né? Os limpos de coração. Como é que nós poderemos ser limpos de coração? Desejando bem a quem nos deseja mal. O Senhor Jesus nos ensinou que se alguém vos perseguir, deixai a capa. E se alguém nos maltratar, aqueles que se dizem nossos inimigos, para a gente orar por eles, para a gente perdoar.
O Senhor Jesus falou para os discípulos, para Pedro, quando Pedro lhe perguntou: Senhor, se alguém nos magoar e vier e pedir perdão, quantas vezes perdoamos? E Jesus respondeu: 70 vezes 7. Então a gente sempre deve perdoar ao nosso irmão, ao nosso conhecido. Se ele nos pede perdão, se ele errou, se ele reconhece que errou e nos pedir perdão, a gente sempre deve perdoar. 70 vezes 7 é sempre. Então, limpo do coração é não guardar nada no coração. A gente não guarda rancor, a gente não guarda mágoa. Crente, cristão, não odeia a ninguém. O ódio é caminho para o inferno. Amém, irmãos? A gente não odeia ninguém. A gente não amaldiçoa ninguém. A gente abençoa. A gente abençoa. Cristão, crente é abençoador. A gente ora por aqueles que nos perseguem. Não estou perseguindo? Dobra o joelho, vamos orar. Pedir a Deus para Deus ter misericórdia dele e de nós. Para que Deus toque no coração dele. Essa pessoa se arrependa, se converta. Para que nós vivamos em paz e ele possa ser salvo também. Isso é ser limpo de coração. Muitas pessoas, irmãos, crentes cristãos, que estão em congregações, em igrejas, vão todo domingo às igrejas, vão às quartas, vão às sextas, mas guardam rancor, guardam mágoa, não perdoaram a mãe, porque a mãe lhes bateu quando era criança, não perdoaram ainda ao marido, porque o marido saltou a cerca, ou o marido não perdoou a esposa, porque a esposa fez algo que não devia fazer e não perdoou. Meus amados, a falta de perdão é como um câncer, ela vai roendo, ela vai comendo, vai roendo, vai moendo no coração. E isso, com o tempo, vai trazendo cada vez mais amargura. E essa amargura no coração, ela traz também doenças. Por quê? Porque é como um câncer. Além de que isso dá legalidade para espíritos malignos encontrarem espaço para destruir a vida da pessoa. Por isso que está tanta gente dentro das igrejas que não é liberta. E por que é que não é liberta? Precisamente por falta de leitura da palavra, por falta de perdão. Vale a pena ir lá no culto da libertação, porque isso não vai resolver nada. Se não perdoar, se não retirar do coração, se não dobrar o joelho, se disser: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda a tirar esse rancor que está no coração, me ajuda a tirar essa falta de perdão. Tire isso do meu coração, sonda as entranhas, as profundidades do meu coração, me ajuda a ser liberto disso. Me ajuda, Senhor. Para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Porque há poder no nome do Senhor Jesus, há poder no sangue de Cristo Jesus, para me libertar dessa opressão. Me ajuda, Pai, em nome de Jesus. É assim que tem que orar. É assim que tem que pedir a Deus. E é orando dessa forma que vai ser liberto. Porque se estiver só pulando e saltando, lá no culto da libertação, mas se não deixar o Espírito de Deus trabalhar no coração, esqueça, não vai ser liberta desse jeito. A libertação, ela é interior. Começa pelo interior, pela profundidade, as profundezas do coração. Aí começa a libertação. E todos nós precisamos. Sempre alguém tem alguma coisa escondida lá. Mas que Deus tenha misericórdia de mim, dos irmãos e das irmãs. E nos ajude a liberar perdão. Nos ajuda a perdoar a quem nos ofendeu. E nos ajuda a liberar perdão para quem nos ofendeu. Porque dessa forma nós estaremos limpos de coração. E a Bíblia diz o quê, igreja? Aleluia, agora sorrindo, a Bíblia diz o quê? Vamos sorrir, vamos sorrir. A Bíblia diz o quê? Porque eles verão a Deus.
os limpos de coração verão a Deus. Lindo demais. Obrigado, Senhor Jesus. Dai glórias a Deus, igreja. Dai glórias a Deus, irmãos. Porque Deus é muito bom. Verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quem são os pacificadores? São aqueles que não aceitam as injustiças. Que se veem dois irmãos brigando, não vão se alegrar com isso, mas vão falar: irmãos, tenham calma, vamos tentar resolver esse assunto, vamos resolver na harmonia, vamos aqui ver o que é que se pode fazer para se chegar a um acordo. São os pacificadores. Aqueles que veem muitas vezes uma briga. Tem um ditado popular que é um erro tremendo, igreja. O diabo, ele inventa ditados populares parecendo que são uma grande coisa. E eu, durante muitos anos, antes de me converter, eu achava que isso estava certo. Que é aquele ditado popular que diz assim: entre marido e mulher ninguém mete a colher. Mas espera lá, eu achava que isso era certo antes de me converter. Antes de Deus, antes do Espírito Santo de Deus ter aberto o meu entendimento, antes de eu me ter convertido, verdadeiramente. Porque a conversão, ela tem que ser verdadeira. Pode ser da boca para fora na igreja, tem que ser verdadeira. E quando Deus me alcançou pela sua infinita graça e misericórdia e abriu o meu entendimento e me deu a compreensão de entender as coisas escondidas, as coisas que são reveladas somente aos filhos de Deus, aquilo que o mundo não pode entender porque não compreende, não tem o Espírito Santo de Deus. Pode ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, se não tiver a presença do Espírito Santo, eu já li algumas vezes, mas se não tiver a presença do Espírito Santo de Deus para lhe dar o entendimento e o discernimento, esqueça, não vai entender. Por isso que muita gente começa a ler a Bíblia e não consegue. Primeiro porque não sabe como ler, porque não é um livro de ficção, não é um livro de história, não é um livro de geografia, nem é um livro de entretenimento. É um livro escrito por profetas, por apóstolos, por homens de Deus, mas quem ditou, quem inspirou e quem deu o texto é o Espírito Santo de Deus. Então tem que ter o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus é o autor. Quem escreveu são os homens, é evidente. Mas o autor é o Espírito Santo de Deus. Então eu não compreendia. E achava que entre marido e mulher ninguém deve meter a colher. Pois é, por isso que existem tantos homicídios dentro das famílias. Porque as pessoas se acovardam dentro desse ditado popular e achando que estão fazendo bem. Não, marido e mulher vão resolver. Não, se a gente vê que o marido está muito agressivo, a gente deve intervir. Se a gente vê que a mulher está ameaçando de uma forma muito agressiva e a gente pode pacificar, a gente deve intervir. Sempre o servo de Deus deve intervir para pacificar uma contenda. Seja ela entre amigos, seja ela entre colegas de escola, seja ela entre amigos, colegas de trabalho, ou seja entre uma família, marido e mulher. Porque esse ditado é do mundo, não é de Deus, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz aqui bem claro: bem-aventurados os pacificadores. E não diz em que situação, em todas as situações, incluindo dentro da própria família. Então, meus amados, se uma família, um homem, uma mulher, um casal se está desentendendo e a gente vê que pode haver uma tragédia e elas estão acontecendo todos os dias, é horrível, é terrível o que a gente vê todos os dias nas notícias. Homem matando mulher, filhos matando pais matando os filhos, e a gente não intervém? Claro que tem que intervir. Se somos servos de Deus, ministros de Deus, conhecemos a palavra. E a Bíblia diz aqui, tremendamente, muito lindo: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quem intervém nisso e evita uma contenda, evita uma cena de violência, ou até às vezes um femicídio ou um homicídio, uma tragédia numa família, quem evita, a Bíblia diz que serão chamados filhos de Deus. Então nem tudo
o que parece bonito aos ouvidos, como essa entre marido e mulher, ninguém mete a colher, parece bonito aos ouvidos. Está errado, tremendamente errado. Está repreendido em nome do Senhor Jesus, a poder no sangue de Jesus. Porque se é agressividade e a gente pode evitar a contenda, a gente deve evitar. Verso 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Meus amados, todos aqueles que sofrem perseguição são perseguidos injustamente, maltratados, presos injustamente, colocados em manicômio injustamente, colocados em campos de concentração injustamente. Campos de concentração sempre é mau, sempre é injusto. Mas obrigados a trabalhos forçados. E a gente sabe que isso acontece em muitos países. Países onde a perseguição é brava. A China, a Coreia do Norte, o Afeganistão, o Irão, o Paquistão. Países onde isso está acontecendo direto. Um servo de Deus, por ter uma Bíblia na mão, na Arábia Saudita, é preso. Então nós temos que sempre estar orando por esses amados irmãos, para que Deus fortaleça a fé deles e lhes dê livramento de tais perseguições, de tais maldades. Mas a Bíblia diz que bem-aventurados os que sofrem perseguição. Hoje pregar o Evangelho está difícil na igreja. Na Inglaterra mesmo, quase que já não se pode. E em muitos outros países. Está muito difícil. Mas a Bíblia diz que serão bem-aventurados os que sofrem perseguição, por causa da justiça, por causa da verdade. Por causa da verdade. Como já falámos antes, muitas ideologias não aceitam a verdade. Eles sabem que estão errados, mas não aceitam a verdade. Por quê? Porque abriram o coração para a maleficência, para a maldade. Aí perseguem os que estão na verdade. Perseguem os que querem andar na verdade de Cristo. Porque Jesus, Ele é a verdade. Jesus, Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. João 14,6 diz, Jesus falou, Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Palavras de Jesus. Mas muitos são os inimigos da cruz. Muitos são os que se opõem à verdade. Como também lá no livro de Atos, capítulo 18, muitos eram os que se opunham à pregação do caminho. O caminho é Jesus. E o apóstolo Paulo teve necessidade de pegar os discípulos que estavam, na verdade, com ele, e tiveram que sair da congregação de Éfeso e foram então continuar a aprender o caminho do Senhor na escola de um certo tirano. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, se amados irmãos e irmãs puderem, leiam, que é muito lindo essa passagem. Capítulo 18. 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Amados, quantas vezes a gente fala do nome de Jesus, quantas vezes a gente anuncia a vinda do Senhor e as pessoas não querem, blasfemam, falam injúrias, escarnecem, amaldiçoam e muitas vezes são violentos e falam mal, que o crente é louco, que o crente não sabe o que está a falar, que o crente só fala loucuras, porque eles não aceitam a verdade. Os corações estão empedrecidos, duros, mas Deus é poderoso para quebrar essas rochas, essas pedras.
Então, a igreja, para seguirmos orando, para que Deus quebrante os corações e todos venham ao arrependimento. Lá no livro de Ezequiel, Deus falou para o profeta Ezequiel que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se arrependa e se converta. Deus não quer que o ímpio vá para o inferno. Não, Deus não quer. Deus quer que o ímpio se arrependa e se converta. E se ele se arrepender e ele se converter, ele vai ser salvo. Vai estar junto connosco nos salvos. Amém? Amém? Glória a Deus. Verso 12, e é o último verso. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Meus amados, minhas amadas, meus queridos irmãos, se nos perseguirem, se vos perseguirem, alegrai-vos. Não respondam com violência, não sejais agressivos, não respondam mal por mal, mas respondam ao mal com o bem. O apóstolo Paulo nos deixou esse ensino e o Senhor Jesus: respondam ao mal com o bem. Porque perseguiram os profetas que foram antes de nós. Perseguiram Jeremias, perseguiram Isaías, perseguiram Moisés. E Moisés, como foi perseguido? Tinham acabado de sair do Egito, estavam no caminho para a terra prometida e o povo já queria voltar para trás, se revoltaram. Moisés tinha subido o monte para receber as tábuas com os mandamentos. Quando chegou lá abaixo, o que é que ele encontrou? Uma rebelião. Uma rebelião. Já haviam feito um bezerro de ouro que até Arão se deixou levar com essa rebelião. Temos que estar vigiando. Vigiando. A palavra de Deus diz lá no livro de Marcos: olhai, vigiai e orai para que não caiais em tentação. Amém? Amada igreja, Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Foi um prazer estar convosco e se inscrevam, compartilhem este vídeo, que é um vídeo de ensino, de reflexão, e para que mais vidas possam ser alcançadas. Amém? Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus. Até sempre.